Olá, bem-vindo ao Iluminuras. Hoje celebramos 70 programas gravados e nesta edição especial estamos aqui na Biblioteca Nacional de Brasília. E a nossa convidada de hoje adora contar histórias para crianças e adolescentes. Além de escrever os livros, ela também ilustra. Eu converso agora com Marília Pirillo. Marília Pirillo nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ano de 1969. Formada em Publicidade e Propaganda, em 1995, ilustrou seus primeiros livros infantis. 3 anos depois, criou o estúdio de ilustrações Laboratório de Desenhos. Atualmente, Marília reside e trabalha no Rio de Janeiro. Olá, Marília. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui na Biblioteca Nacional de Brasília. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, primeira vez em Brasília. E a experiência já está como aí? Nós tivemos uma oficina agora, da qual eu fui convidada a participar, projeto Unido Uniler, todas as letras, uma oficina que foi voltada para professores, mediadores de leitura, bibliotecários, todas as pessoas que trabalham com contação de história para criança, falando sobre leitura e vínculo afetivo. Marília, qual a importância aí de se estabelecer um vínculo afetivo entre o leitor e o mediador do livro, né, para se estabelecer esse gosto pela literatura? Então, o foco desse projeto Unido Uniler é justamente colocar a luz sobre essa questão de que o momento da leitura, seja entre o pai e o filho, ou a mãe, ou até mesmo um mediador, um bibliotecário, um professor, é um momento em que você dá uma atenção para a criança, né? Além de presenteá-la com história. E história, todos nós, seres humanos, gostamos de ouvir. Então, hoje você é escritora, também ilustradora, mas um dia já foi leitora, né? E como que começou esse contato com a literatura? O meu vínculo mesmo como leitora aconteceu dentro da escola, aconteceu na biblioteca da escola. Eu era uma menina tímida, eu tinha poucos amigos, não circulava muito bem dentro da escola e me lembro que na hora do recreio eu pedi asilo dentro da biblioteca. Um bom asilo, né? Um ótimo asilo. E dei a sorte de encontrar lá verdadeiros tesouros da literatura infantil e juvenil que me fizeram ir me apaixonando, né, pelos livros. E a imagem, na verdade, sempre me acompanhou. Eu gosto de dizer que todo mundo desenha. E todo mundo desenha desde que conseguiu segurar um lápis e um papel, né? Uhum. E a diferença de nós, ilustradores e desenhistas que trabalham com a imagem, é que a gente não parou de desenhar. Que a maioria das pessoas, né, à medida começam que vai crescendo, a alfabetização e vai deixando vai de lado. abandonando, né, a sua expressão gráfica, que é através do desenho, né, que é uma maneira de expressão. A gente que continua, né, acaba envolvido e trabalhando com isso. E eu comecei a trabalhar com livros para crianças e jovens como ilustradora. Isso em 1997. E lá vai coquinho. E depois disso, 10 anos depois, quase 10 anos depois, publicou o seu primeiro livro. Como que foi transitar de só ilustrar, só não, né? Porque já é uma arte, mas também a escrever os livros? Porque eu acho que a paixão mesmo é por contar histórias, né? Que eu falei, eu gosto de contar histórias e a ferramenta que eu tinha primeiro era a imagem. Mas eu tinha vontade de também escrever essas histórias. Só que eu gosto de dizer que eu não sabia se eu sabia escrevê-las, né? E quando a gente não sabe se sabe, a gente vai procurar quem sabe para ver se ensina a gente como é que faz. E foi o que eu fiz. Eu comecei a frequentar algumas oficinas de criação literária, né, para me sentir, até por uma questão de segurança, né, para me sentir segura e tal. E isso levou um certo tempo, né, e o meu primeiro livro saiu, que foi o Baratinada, que é de 2008, então são quase 10 anos depois, né, do primeiro livro ilustrado que eu fiz.
De que se trata o Baratinada? O Baratinada é um juvenil sobre uma menina que é filha única e os pais estão se separando e ela está baratinada, ou seja, ela está como uma barata tonta, porque ela vai ter que escolher se ela vai continuar morando com o pai ou com a mãe. E qualquer uma das escolhas é muito dolorida para ela e para os pais, né? Então é esse conflito. E depois eu escrevi o Bagunça e Arrumação, que também é um infantil, que eu também ilustro, que é a questão da ordem e da desordem e como as duas existem e podem estar em equilíbrio, né? E como esse equilíbrio é importante, quer dizer, eu não vou escrever um livro dando moral, você tem que ser ordeira, né? Não pode fazer bagunça, muito pelo contrário, eu digo, faça toda a bagunça que você quiser, depois você guarda, depois você bagunça de novo e assim vamos. O mais recente é o Passarinho de Barros, né? Como que surgiu a inspiração? Você conheceu a obra de Manuel de Barros e resolveu se expressar? Eu fiquei encantada com a obra do Manuel de Barros e fiz esse pequeno despropósito, que é escrever esse livro, que é uma homenagem ao poeta Manuel de Barros. Eu fiz uma criação em forma de poesia, em que eu me aproprio da linguagem do Manuel de Barros, que é uma linguagem toda própria, que ele chama de idioleto manuelês. E eu resolvi escrever uma possível infância dele, que é uma ficção, que não é a infância dele de verdade, em forma de poesia, no idioleto manuelês. A minha intenção com esse livro, na verdade, é divulgar a obra do Manuel de Barros, principalmente dentro das escolas. Seria como uma introdução à obra do poeta, que vai fazer 97 anos. E quando já toda a gente pensava que o menino só prestava para nadices, fez um bico soprador e espremeu do peito um piado doce de melodia. O assobio vingou em vigoroso canto, abençoando a paisagem. Aleluia! Até os grilos e sapos emudeceram de espanto. E embora não passasse de um pequeno depenado, tinha dentro música de encher a casa, de fazer a mãe sorrir de alegria em dia de sol e doer em lágrimas quando chuva. Agora, falando de imagem agora, os 60 contos de minutos, inclusive, foi premiado, né? Isso. Ele tem uma imagem bastante comentada aí por leitores na internet, né? Que tem um formato aí de agenda. Fala um pouquinho dele. Os 60 contos de minutos são mini contos, realmente curtos, 1, 2 parágrafos no máximo, voltados todos com a temática para os adolescentes. Uma temática assim, bastante variada, né, nos contos. E eu queria, quando eu pensei junto com a editora no projeto gráfico do livro, que fosse um Moleskine, um caderninho de anotações, onde a gente escreve alguma coisa, como uma agenda, escreve um pouquinho do sentimento, de um episódio do dia, algo que passou. E eu me preocupei também em colocar dentro do livro pequenas ilustrações, né, que são como aquelas que a gente faz na beirada do caderno, na beirada da agenda, enquanto a gente está conversando ou está assistindo, esperando, assistindo o que a professora está falando, e faz aquelas anotaçõezinhas. Foi isso que a gente quis colocar no livro. E eu gosto muito quando eu visito as escolas, que eu consigo conversar com os alunos que leram os meus livros, e aí eu tenho uma resposta do que eles sentiram, o que eles acharam, dúvidas que eu posso, né, esclarecer. Para mim é incrível. O contato direto com o leitor e o mediador, ele rende frutos também, né? É uma maneira de eu divulgar sempre o meu trabalho, é importante. É uma maneira de eu divulgar também
possibilidades de trabalhar o livro. Às vezes, né, eu faço oficinas para os professores, eu tenho sugestões de como eles podem explorar aquela leitura, links que eles podem fazer com outros livros e outras leituras, filmes, porque a gente também vive numa era multimídia, né? Então, às vezes você tem o livro, mas você também tem um filme, você também tem um jogo, você tem, né, outras plataformas e como linká-las e fazer um trabalho mais global. Certo. E agora, projetos para o futuro? São muitos, são muitos os projetos, quero frutificar os livros, né? Tenho vários na gaveta, esperando um pouquinho mais do meu tempo de dedicação para completá-los, dar aquela polida final, aquele brilho, e aguardem, porque eu espero conseguir realizá-los. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu volto à Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno e vamos conversar com o advogado Paulo Thompson Flores. Não saia daí!